Boa tarde, presidente. Boa tarde, eminentes desembargadores, desembargadora, representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas advogados, estudantes de Direito. Boa tarde. Senhores, eu venho aqui não só pelo processo em questão, mas para defender uma bandeira. Uma bandeira empresarial, especificamente o franchise e o franchising goiano. A Lei 13.966 de 2019, a Lei de Franchise, ela protege alguns itens que nós chamamos comumente de know-how, uma palavra importada do nosso inglês, mas que nada mais é do que o segredo da empresa, a forma de trabalho, um negócio validado que é vendido em um formato de franquia para determinados perfis de empreendedores. E esse formato é protegido por lei. Aqui nós temos o seguinte caso. Eu, como advogado de franqueador, detentores de algumas marcas estas criadas aqui em território goiano, conseguiu expandir as fronteiras e chegar em outros estados. Foi vendida uma unidade franqueada de um pet shop na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Acontece que um dos sócios dessa unidade franqueada se retirou da sociedade no dia 2 de janeiro de 2025. E 4 dias após, no dia 6 de janeiro de 2025, o sócio agravado, ele abre uma nova empresa, um pet shop. E não só por abrir um pet shop na mesma praça, na mesma exploração comercial e mercadológica do que a unidade dele franqueada, ele também utiliza as cores que foram empregadas na unidade franqueada e protegida por lei. Utiliza a tipografia para abrir essa nova loja. E aí, senhores, quem perde não é só o franqueador, detentor da marca registrada no INPI. Quem perde é o consumidor. Porque o consumidor está sendo levado ao engano de achar que está comprando de uma rede estabelecida, de uma marca estabelecida regionalmente, que está extrapolando o nosso centro-oeste, mas não, ele está comprando de uma unidade que não foi validada pelo franqueador. Então, em sede de pedido de tutela antecipada, nós entramos com a inicial justamente para que seja válida a cláusula de não concorrência. E pedimos então, em sede de liminar, que fosse dada a ordem judicial para descaracterizar a nova loja que estava realizando uma concorrência desleal com a unidade franqueada. Mas o juiz de primeiro grau, com todo o respeito, acabou por indeferir, e é por isso que eu estou aqui agravando dessa decisão. E aí eu vou levantar 3 pontos que serão rápidos. A primeira, que já foi um pouco explanada por mim, é que, na verdade, estamos diante de uma simulação formal desse sócio para burlar o contrato. Essas saídas que se deram recentemente da sociedade para a abertura de uma nova, para mim, nada mais é do que uma simulação formal para burlar esse contrato. Agora, eu tenho um outro ponto que eu levantei como paradoxo da defesa, pelo seguinte fato. A defesa, na contestação, lá no processo de primeiro grau, ela diz o seguinte: nós recebemos notificação para descaracterizar a loja e descaracterizamos a loja. Está na defesa, está nos autos. Maravilha. Então vamos lá. Se é verdade que a unidade foi descaracterizada, a loja, eu entendo que a liminar da qual eu busco aqui, a reforma da decisão de primeiro grau, essa liminar não vai ter nenhum prejuízo, além de assegurar juridicamente a descaracterização da loja, que a defesa já assume que foi feita.
Agora, se é mentira, se isso não foi descaracterizado, a liminar se torna extremamente urgente para cessar essa ilegalidade. E eu não tive a liminar em primeiro grau. Então, aqui em sede de agravo, eu peço, não é para encerrar o estabelecimento, fechar as portas ou suspender a atividade comercial da unidade que está praticando a concorrência desleal. Mas eu peço para que seja dada a ordem para que ela descaracterize. E as provas da similitude estão nos autos, além do fato dele ter assumido na própria defesa que descaracterizou a loja. Se descaracterizou é porque realmente tinha algo similar a realmente a unidade franqueada. E o juiz de primeiro grau ele levantou outro ponto. Ele falou sobre o decurso do prazo. E ele jogou a bola para cima de mim para dizer: olha, a situação ocorreu em janeiro, você notificou em março. Por que demorou tanto tempo? Eu ingressei com a ação em dezembro. Por que demorou tanto tempo para entrar com essa ação, já que seria uma medida urgente? E aí o meu argumento é que havíamos, sim, realizado trocas de notificações. Mas vejamos, vamos enxergar a realidade do franqueador. Hora nenhuma ele foi informado que o sócio se retirou da unidade lá de Petrolina. Ele teve que descobrir aquilo por uma fiscalização. Então os fatos estavam sendo apurados. Ele não foi notificado sobre a saída. E quando isso é feito, eu como um advogado, não tenho muito tempo, mas já tenho 15 anos de advocacia, a gente procura evitar o processo e tenta resolver isso de forma extrajudicial. Então esse prazo que se delonga foi exatamente para prezar pela composição extrajudicial e evitar o litígio. E por fim, eu levanto aqui um outro ponto, que é a falácia do dano reverso. E eu digo o seguinte: o que eu estou pedindo é totalmente irreversível, mas o que nós podemos perder é totalmente irreversível, desculpe pelo exagero da composição das palavras. Isso porque o que eu peço é a alteração de uma fachada, é a alteração de uma logomarca, é mudar o layout de uma loja. É reversível, ele altera, depois ele pode voltar. Agora, o que nós estamos perdendo é o desvio da clientela. Esse é contínuo, esse é diário. Esse não é possível reverter. Senhores, eu peço então a reforma da decisão para conceder essa tutela recursal, para que seja dada a ordem para a descaracterização do que nós chamamos de trade dress, que é exatamente essa roupagem que essa nova empresa abriu e está realizando uma concorrência desleal com a nossa unidade franqueada. E caso seja nessa tese, nessa teoria, que seja então fixada as treentes para garantir esse cumprimento. Eu finalizo a minha sustentação em dizer que é um prazer estar aqui. Eu digo que aqui é onde renasce a advocacia, pois a sustentação oral, a inteligência artificial ainda não consegue fazer. E finalizar dizendo, o que eu estou pedindo é reversível, mas o que se perde é irreversível. Obrigado. Nós agradecemos. Volta a palavra do relator. Doutor, Vossa Excelência nos disse aqui da tribuna de que a empresa franqueada já teria descaracterizado lá as cores e tal da loja. Onde é que está isso no processo? Excelência, peço desculpas por não ter a indicação, apesar Sim. que se for me dado o prazo eu posso procurar no processo, mas... Não, mas Vossa Excelência disse, mas será que está lá no processo principal? Sim, ou existem nas contrarrazões? Acredito que exista na contestação que já foi apresentada, onde ocorre a troca de notificações, onde a franqueadora enviou a notificação e ele devolveu a notificação dizendo que foi descaracterizada. A minha dúvida, então, ela vai persistir a respeito disso, por isso que eu vou ficar com vista, para analisar mais acuradamente isso, que pode ser que esteja ainda nos dados coligidos lá no primeiro grau, né? Correto. Então, mas é isso. Então, a princípio,
A tutela foi indeferida, mas Vossa Excelência pretende, no agravo, que seja feita essa descaracterização, porque ela é reversível. O que se perde mais é a clientela se permanecer isso. Perfeito, Excelência. No processo principal, a gente está pedindo o pagamento da multa, que não é a caso aqui de assunto, mas o pedido principal é esse, né? Tá. Ô, presidente, meus pares, Pois não. eu tenho alguns elementos aqui que me pairam dúvida, eu vou ficar com vista, viu, doutor? Inclusive, na próxima semana eu trago, para dirimir tudo isso, tá bom? Legal. Muito obrigado. Só um instantinho, desembargador